Graças a Deus, queridos e queridas em Cristo. É um prazer estar aqui nesse lugar. Eu estou me sentindo hoje, igual o Matheus, essa mesa não é muito legal, não. É assim mesmo. Uma vez, eu fui pregar pela segunda vez. Eu estava muito nervoso, sabe? E muitas vezes a gente pensa que dizer que está nervoso acaba o nervosismo, mas não acaba não, fica pior. E eu, conversando com os meus professores de seminário, e tinha um que era muito pentecostal, sabe? Esse irmão, no dia que você subir, que você não ficar nervoso, está vindo você se converter de novo. E eu louvo a Deus por todas as vezes que eu venho aqui, que eu sinto esse frio na barriga, com a responsabilidade que eu tenho de trazer e ministrar a vocês. Não que eu seja melhor do que qualquer um que aqui está, nós somos todos iguais no reino. Pedro nos unifica, mostra que nós somos a nação santa, o povo adquirido, a nação eleita, sacerdócio real. Não há distinção. Há as posições eclesiásticas, nós temos um pastor, dois pastores, perdão, sempre me esqueço de Gaspar, mas ele é pastor também, temos os presbíteros, temos os diáconos, líderes de ministério, por uma questão eclesiástica, por uma questão de organização. Mas aqui é todos iguais. Ninguém é melhor do que ninguém. Nós estamos todos na mesma esfera, todos na mesma dependência, andando, procurando trilhar o mesmo caminho, uns mais adiantados, outros mais atrasados, e outros sendo carregados, e outros carregando as pessoas. Mas o reino é assim. Eu queria falar com você hoje sobre o preço de ser discípulo de Jesus. Eu sei que o culto é um culto de Santa Ceia, mas eu, desde o ano passado, que eu venho refletindo nessa passagem, eu queria conversar com você sobre isso. Quanto custa ser um discípulo de Jesus? Eu queria usar um texto base de Lucas 14. Por gentileza, eu não vou olhar para cima porque eu me atrapalho. Eu estou ficando velho e a minha visão já não está tão boa. E aí eu olhando para baixo eu fico melhor. Vocês olham aqui, podem dar Lucas 14 a partir do verso de número 25. Tá certo? Me perdoem por eu não ler com vocês. Lucas 14, 25 diz assim: ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhes: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, mulher e filho, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós quer edificar uma torre e não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com o que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar, não pôde acabar. Ou qual é o reino que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assentando primeiro a tomar conselho sobre si, com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pegue condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal degenerar, como se há de salgar? Nem presta para a terra e nem para o monturo, lançando-o fora. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Cubra a sua cabeça. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade que o Senhor me dá em falar à igreja. Eu quero te pedir que essa noite possa ser uma noite de conversão, de entendimento da tua palavra, que eu diminua, Pai. Se necessário for, eu desapareça, mas que a tua palavra, enquanto morar nessa noite, é corações sedentos de ti, e que a gente saia daqui compreendendo o preço de te servir e andar segundo a tua vontade, para a glória do teu nome, que diz amém. Bem pouquinho, creio, bem pouquinho, amém. Estou brincando. Jesus Cristo era o homem das multidões. Jesus Cristo, quando ele começa o seu
ministério, ele conseguiu fazer com que as pessoas acreditassem nele, crescem e credibilizassem. Uma boa parte da nação de Israel credibilizava Jesus. E Jesus Cristo, dentro do seu ministério terreno, ele faz 3 viagens a Jerusalém. E esse fato aconteceu em uma das viagens que ele ia para Jerusalém. Uma certa gama de pessoas se aproximavam de Jesus querendo ser dele seguidor, querendo ser dele discípulo. Jesus Cristo sabia quem eram as pessoas que queriam servi-lo, que queriam andar com ele, fazendo a vontade dele. E era tão pequeno o número de pessoas que realmente entendiam a mensagem, em que ele chega em um determinado momento e vai dizer: aquele que quiser vir, se alguém quiser vir a mim, e não aborrecer, em algumas traduções diz odiar. Essa palavra odiar, que tem em algumas traduções, muitas vezes deixa com que as pessoas fiquem em dúvida ou a questão do aborrecer. Por quê? Quando você lê o Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versos 37, coloca aqui Mateus 10, 37, esses textos estão juntos, ou praticamente a mesma passagem narrada. Mateus 10, versos 37, por favor. Respondeu-lhe o intérprete da lei. Mateus 10, 37, isso aí é. O intérprete é a misericórdia, porque como disse, é Lucas, pega aí, exato, Mateus. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim. O texto de Mateus é um texto mais coerente no que se diz respeito. Cadê os alunos aí da hermenêutica? Eu disse que eles me avaliassem. No que se diz respeito ao texto de Lucas, com essa palavra de deixar com que aborrecer, ele é um pouco contraditório. E uma das regras da hermenêutica é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Ao ponto que, em Mateus, Jesus Cristo vai dizer, lá no capítulo 5, sobre a questão do amar até ao próprio inimigo, que dirá a seu pai e a sua mãe. Mas o texto aqui está falando: se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, sua mãe, seus filhos, sua mulher, não é digno de mim. Eu confesso para vocês que esse texto é um texto que confronta a mim e você. Por quê? Porque o que Cristo quer aqui é exclusividade. O que Ele espera de mim e de você não é que a gente não goste mais dos pais da gente, que eu não gosto mais de minha mulher, que eu não gosto mais dos meus filhos, mas o que Ele diz para mim e para você, que o preço do discípulo, o preço do discipulado, para ser um seguidor de Jesus Cristo tem que ser exclusividade. É necessário que a gente compreenda que eu e você temos que ter como prioridade em nossas vidas o Reino dos Céus. Eu não sei se você sabe, mas a título de curiosidade, quando o nosso irmão Elon está assistindo a gente, o Elon está no Canadá. E ele, se ele quiser ter uma dupla nacionalidade, ser um cidadão canadense, ele tem que fazer uma confissão. E ele tem que passar a amar mais o Canadá do que o Brasil. É necessário que faça isso. Assim é o que Jesus Cristo está dizendo aqui. Se nós agora vamos ser cidadãos do Reino dos Céus, a nossa confissão é que a prioridade é o reino. É o primeiro mandamento do Êxodo, capítulo 20. Qual é o primeiro mandamento? É amar a Deus sobre todas as coisas. A prioridade que o reino espera de mim e de você é a exclusividade. Eu não estou agora aqui levantando ou querendo dizer para você que você precisa ter raiva das pessoas, não. Mas a exclusividade de um homem e de uma mulher que quer ser seguidor de Jesus é amar a Jesus, testemunhar de Jesus. Mas, irmão Rodrigo, eu não consigo. Algumas coisas eu não consigo, outras eu consigo. É por isso que eu falei para você no começo da mensagem que uns estão mais adiantados e outros estão mais atrasados. Mas não pode parar. O crente não pode estagnar.
O crente não pode engavetar o seu projeto de salvação. Hoje, noite de Santa Ceia. O que isso tem a ver? Hoje é uma noite em que nós vamos cumprir, se fazer valer, uma proposta do próprio Jesus que ele disse para nós, que todas as vezes que nós nos aproximássemos dessa mesa, nós anunciássemos a sua morte e a sua ressurreição. Isso é uma ordenança que ele deixou para a igreja, e nós, como igreja de Jesus, se você não sabe, nós somos uma filial de Atos dos Apóstolos. O Evangelho atravessou o oceano, chegou no Ocidente, andou, peregrinou por vários lugares, até que um dia ele se encontra com todos nós. Aqui, eu me esqueço do negócio, eu só falo que a igreja fica na Contorno Leste, mas não é na Contorno Leste. Um dia o Evangelho chegou aqui nesse lugar. Um dia Jesus chamou a mim e você para ser alvos do reino dos céus aqui nesse lugar. Ele nos escolheu. Ele deu para mim e para você prioridade. Não pense que você é o centro do Evangelho, não. O centro do Evangelho é Cristo, mas você é um chamado por Cristo para ser semelhante a Ele. Naquela época, os homens e as mulheres andavam, seguiam, procuravam Jesus com o único intuito no coração de ver, de contemplar os milagres do qual fazia Jesus. Se hoje aparecer um homem se dizendo ser Jesus, as pessoas vão até ele porque querem ver o quê? Os milagres. Quantos de nós não queremos presenciar o milagre? E nos esquecemos que o maior milagre que a igreja contemporânea pode ver é a conversão de um homem, é a conversão de uma mulher, é o encontro dele com aquele que é eterno. Isso é milagre, mas para nós perde-se o valor, por quê? Porque na realidade a gente vê isso e não contempla como um milagre na vida dessa pessoa. Eu, Rodrigo, posso falar para você de forma clara e objetiva: eu sou um milagre aqui nessa igreja. Eu andei perdido pelo mundo e um dia o Espírito Santo falou ao meu coração e me fez aquebrantar e me chamou e me disse: ó, agora vai ser diferente, acabou o briga de cachorro. Nós vamos agora ser testemunho, andar, falar, anunciar as boas novas do reino dos céus, e eu sou prioridade na sua vida e na sua também, não é só na minha não. Cristo nos escolheu para que dele nós fôssemos testemunhas, e ele faz realmente as coisas acontecerem na nossa vida. E ainda tem mais um problema, a coisa vai complicando, porque em primeiro lugar, a exclusividade dele, a exclusividade é ele na minha vida, e eu não tenho mais vez, porque ele diz no versículo subsequente que aquele que não aborrecer, não é verdade? Mas agora no 27 ele vai dizer que qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Não sei se vocês sabem, a título de curiosidade, a cruz foi um ato de penitência criado pelo Império Romano. Deixou de existir a partir do período de Constantino, no IV século, quando ele tira, a gente não vai mesmo mais ouvir falar de crucificação. Mas no mundo antigo era uma prática comum de se crucificar até cachorro. Existe hoje fósseis de cachorro com os pés furados, porque foram crucificados. E havia 6 tipos de crucificações diferentes. Se sabe qual é o grande problema da crucificação? Primeiro, aquele que ia ser crucificado, ele tinha que pegar a cruz, não a cruz que a gente faz de cena aqui, mas o macho da cruz. Aquele que ia ser crucificado, ele tinha que levar até o lugar do seu martírio. Aí isso era humilhante. Outro problema era
no ápice da crucificação, pregado na frente de todo mundo, muita dor. Mas qual era o pior de todos os problemas? Era respirar. Eles morriam, não era por outra coisa, era porque eles não conseguiam encher o pulmão de ar. Até esvaziar estava certo, mas encher, porque o desgaste e o cansaço físico era tal que eles se debilitavam. Mas existe documentários em que homens passaram até 7 dias crucificados sem morrer. Aí o que eles faziam? Quebravam as pernas. Para quê? Para que as pessoas não tivessem mais como se apoiar para morrer mais rápido. Mas Jesus não teve as pernas quebradas. Por quê? Porque ele morreu antes. Ele sofreu a quinta noite, a sexta-feira, até o ápice da crucificação. Foi crucificado com uma cruz que não era dele, era de Barrabás. Barrabás era bem maior do que ele com o seu ombro desconjuntado, pregado, não aguentou o martírio e por pouco tempo desfaleceu e morreu. Mas o profeta vai dizer que nenhum dos seus ossos foram quebrados. A profecia tinha que se cumprir. Por quê? Porque Deus escreveu a história. Aí Jesus Cristo olha para mim e para ti. Recebe um discípulo, tem que sofrer a cruz, tem que passar pela vergonha da cruz, tem que passar pelo processo da discriminação que a cruz nos traz. Em Mateus, no capítulo 5, versículo 12 e 13, é lindo quando Mateus vai dizer assim, quando por minha causa vocês forem humilhados, maltratados, se alegrem. Sofrer por Jesus é luxo para nós que somos cristãos. Muito embora a gente não queira sofrer por Jesus, mas é um privilégio do homem e da mulher que serve a Jesus sofrer em detrimento ao reino dos céus. Abster-se de quem nós somos, abrir mão das nossas posições, saber que daqui para fora você pode ser até juiz, mas aqui dentro você é servo, vivendo na mesma escala que todos vivem, sendo tratado da mesma forma, porque aqui não é para haver distinção entre pessoas. Ninguém é melhor do que ninguém aqui dentro. Foi ele que disse para mim e para você: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, aí sim você vai ser digno de ser chamado meu discípulo. Mas muitas vezes nós não compreendemos essa mensagem. Mas Jesus Cristo vai mais adiante, ele agora resolve contar uma parábola. Parábola essa no qual ele vai dizer que um homem, qual homem que agora se predispõe a fazer uma construção, a levantar, a erigir uma torre, e sem antes de fazer tudo isso, ele vai fazer um cálculo para ver se aquilo que ele tem, ele vai ter condições de fazer. Porque depois que ele lançar os alicerces dessa torre, se ele não tiver condições, os seus amigos vão passar e vão dizer: começou e não acabou. Isso fala muito conosco. Você sabe por quê? Porque muitos de nós nos predispõem, a gente se predispõe a seguir Jesus, mas não faz um cálculo do que é necessário para seguir Jesus. É por isso que tem muita gente com os seus projetos do reino embargados, porque não souberam como papelizar aquilo que o reino exige de cada um de nós. Quantos homens e mulheres de Deus hoje estão sentados? Quantos homens e mulheres de Deus hoje estão de braços cruzados, porque não fizeram as contas antes de entrar na proposta do reino? Hoje é culto de Santa Ceia, hoje é culto de reflexão. Eu quero que você reflita onde você está, que cálculo você fez, por que você parou e aonde você parou. Mas existe algo bom nesse trecho. Por quê? Porque constrói quem quer. Quem não quer, não constrói. Existe uma liberdade na construção. Mas Jesus Cristo agora conta uma outra historinha. O qual rei, que sabe que vai ser guerreado, e agora resolve contar os seus homens. Só tem 10 mil.
E o rei que vem contra ele tem 20 mil. Primeiro, ele tem que levantar homens como porta-voz para ir lá fazer uma proposta de paz. Porque senão ele vai ser surpreendido com 20 mil soldados e vai ser facilmente derrotado. Aqui não tem proposta, se quiser, aqui é quem está dentro, não tem como retroceder. O rei com 20 mil homens, eu posso conjecturar que é o inimigo de nossas almas. Bota aqui 1 Pedro capítulo 5, versículo de número 8, se me falha a memória. Eu estou muitas vezes me esquecendo dos textos, eu acho que é a idade mesmo. Sede sóbrio e vigilante. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Meu querido e minha querida, você pode ser esse rei que vai ter que confrontar, e agora você tem que buscar ajuda, e a única ajuda que você vai ter é de Jesus. Não tem como fugir, não tem como voltar, não tem como parar, porque o rei vai atacar, e o príncipe desse mundo não brinca com ninguém. Há uma necessidade que a gente vê entender que o texto que Jesus Cristo está falando é um alistamento para aqueles que querem seguir, mas tem muitos que seguiam de longe. Seguir Jesus de longe é muito perigoso. Não botar a mão no arado é muito perigoso. Ninguém foi chamado para quê? Para simplesmente frequentar uma igreja. Porque em Mateus, no capítulo 11, Jesus Cristo vai dizer que desde os dias de João até os dias de hoje, o reino dos céus é tomado por esforço, e quem se esforça se apodera dele. Você tem que entender que você não pode viver estagnado. Você está muito bem. Eu posso dizer que eu estou muito bem, mas eu fui chamado para exercer reino aonde eu estiver. Dentro da comunidade, no meio dos meus irmãos, no meio das minhas irmãs, eu preciso ser cristão. Aqui dentro é muito fácil, para alguns. Tem gente que tem dificuldade de ser crente até dentro da igreja, vocês acreditam? Tem gente que, meu Deus, eu acho que ou eu preciso me converter ou essa pessoa, porque eu não consigo compreender. Porque a dinâmica do reino é a subserviência, é servir, é ser útil, é ajudar. Mas tem gente que acha que não. Tem gente que acha que simplesmente pelo fato de ser um dizimista e faz questão de dizer: eu sou dizimista. O reino dos céus não é comprado. O reino dos céus é conquistado por aqueles que compreendem a mensagem do Evangelho. Não se compra vaga no céu. Essa doutrina neopentecostal que assola as igrejas e os cultos é uma doutrina do diabo, mentirosa. Nós tudo que estamos fazendo e vivendo aqui é porque nós amamos o reino. Ninguém compra. Não existe negociação. Não existe barganha com Jesus. Vocês já observaram isso? Jesus Cristo nunca gostou nem sequer de ser aplaudido. Ele nunca gostou disso. Porque Ele, para mim e para você, Ele foi, Ele é e Ele sempre será o nosso exemplo. Para que a gente possa viver uma vida em abundância no reino dos céus. Tem muito homem, tem muita mulher hoje que não conseguiram compreender isso. Muitas vezes a gente fica pensando que estar aqui dentro, de fazer parte de um ministério, de cantar, de pregar, isso nos dá garantia de vida eterna. Mas o que nos dá garantia de vida eterna é a nossa fé, por meio da graça. Isso não vem de nós, é um dom que Deus deu à igreja. Você é salvo não é porque você é bonito ou porque você é feio, não. Você é salvo porque Jesus morreu por todos nós que aqui estamos. Em que situação você está? Em que situação nós nos encontramos aqui essa noite?
E agora, Lucas tira um versículo, lá no capítulo 5 de Mateus, e ele resolve fazer uma aplicação desse texto, para finalizar. Bom é o sal. Eu não sei se vocês sabem, mas no mundo antigo, o sal era uma moeda valiosíssima. Mas havia um problema de natureza gravíssima. O sal que era produzido no Mar Morto, no Mar Morto também contém uma quantidade muito grande de gesso. O gesso também é um minério que é tirado do fundo da água. E muitas vezes eles extraíam aquele sal do Mar Morto, e aquele sal ele vinha misturado com gesso. E muitas vezes ele era muito ácido, ou era rançoso. A Jesus Cristo agora faz uma comparação. Nós somos o sal da terra. Se o sal perdeu o seu gosto, para que ele serve? Para nada. Vamos entender melhor isso aqui. Para que foi que você foi criado? Para que foi que Deus nos criou? Deus nos criou com uma única motivação: tornar o nome dele conhecido na terra, e nós viéssemos a glorificar ele. Foi o único motivo que nós fomos criados, para mais nenhum outro. A essência do sal é salgar, a essência da humanidade do ser humano é glorificar Deus. Deixa eu tentar chegar mais perto de você. Deus lhe criou para que você pudesse glorificar Ele. Foi o único motivo da criação. Ele mandou com que nós povoássemos a terra, crescêssemos e reproduzíssemos, e tornássemos o nome dele conhecido. E agora, se nós, como cristãos que nos dizemos ser, se a gente não fizer o que ele nos delegou a fazer, ele não pediu, ele mandou fazer, está no imperativo, o mandado. Para que a gente serve? A pergunta que fica para mim, você refletir essa noite é: que grau de utilidade eu tenho tido no reino dos céus? Se ele me criou para a glória dele, o que eu tenho feito na minha vida? Hoje vivemos em uma sociedade em que os valores se inverteram completamente. Hoje não se aplica mais a doutrina, os ensinamentos que se aplicavam há 20 anos atrás. Não se aplica mais, porque as coisas mudaram, mas a palavra nunca mudou. A palavra é a mesma. E a pergunta que fica para mim, para você refletir essa noite, é o seguinte: qual é a minha utilidade aqui? Fica mais perto de você. Qual é a minha utilidade aqui nesse lugar? Qual é a minha representação aqui nesse lugar? Como é que as pessoas me veem aqui nesse lugar? Que influência eu tenho no meio no qual eu estou inserido? Que evangelho eu tenho pregado em meio às minhas atitudes? O que é que eu tenho vivido na minha casa com os meus filhos? No meio da sociedade, do emprego em qual eu estou? Se Jesus Cristo me ensinou para me buscar de mim mesmo, para que eu possa proclamar o reino. Muitas vezes eu estou tão cheio de mim mesmo, muito mal, não cabe dois, ou cabe o Espírito, ou cabe eu, não é lugar para duas pessoas. Quem eu sou? O que as pessoas falam a meu respeito? Eu acho tremenda a proposta de Mateus 16, quando Jesus Cristo olha para os seus discípulos e diz: o que as pessoas pensam de mim, o que elas falam a meu respeito. Você sabe por que Jesus Cristo
perguntou isso aos seus discípulos porque ele não temia a resposta. Ele fazia o que precisava ser feito. Ele agia da forma que precisava ser feitas as coisas. Ele foi exemplo para o mundo antigo, ele foi exemplo para o mundo moderno, ele é exemplo para o mundo contemporâneo, ele será sempre exemplo. E a pergunta que fica para mim e para você essa noite é se nós realmente somos exemplos. Que cristianismo nós temos vivido? Se Jesus Cristo nos mandou em primeiro lugar buscar de mim mesmo, a calcular se realmente eu quero ser, não é forçado não é força, calcula o que precisa ser feito, mas se pegar um arado, pega para valer. Não abre mão do teu chamado, querido, não abre mão do teu chamado, querido. Pare de olhar para as pessoas. Eu conheço tantos homens e mulheres que foram separados por Deus, mas estagnaram porque começaram a olhar para pessoas. Eu sou falho, não olhe para mim. Eu sou miserável, pobre, cego, nu eu sou. Como diz o bispo da Igreja Universal, apóstolo do cavalo do bandido, ele bota um negócio bem extremo. Mas a ideia é falar para vocês que na realidade nós temos um chamado. Nós levantamos a mão, nós viemos à frente. Deus nos tomou pelos braços, nos balançou, nos fez ninar, colocou o bico na nossa boca, enxugou nossas lágrimas, nos ensinou a andar, nos deu de comer, nos deu papa. Depois que viu que a gente estava crescendo, foi melhorando a alimentação, depois começou a dar uma comida mais sólida, nos tratou e nos trata como filho. Mas chega um determinado momento da vida em que Deus nos ensina a andar só. É aí onde os crentes caem, estagnam, param. Por quê? Porque está tão acostumado com o ninar de Deus e é gostoso demais. Quando a gente precisa ser adulto no reino dos céus, o processo de maturidade se desperta quando nós entendemos que nós precisamos crescer na busca. A Igreja Evangélica Ebenezer agora fecha as portas, vai passar 4 dias fora. Sabe para quê? Para gerar entre nós comunhão. Não precisa por outra coisa não. Só para a gente estar junto. Para a gente ver como é que o cara dorme, como é que ele não dorme, quem não ronca, quem fala por mim. É só para isso mesmo. Mas vai ter uma busca. Uma busca de quê? Unidade. Vamos estar juntos. Ou feio ou bonito, ou grande ou pequeno, ou cheiroso ou fedendo, de qualquer jeito, vamos estar juntos. E por favor, nós temos uma irmã aqui que é profissional, não esqueça das coisas que estão relaxadas. Eu estou só advertindo você. Mas ele nos chamou para isso, para a gente ter essa irmandade de estarmos juntos, felizes. Isso é ser discípulo de Jesus, é compreender o chamado que Ele tem para cada um de nós. Não é uma coisa fora do comum, não. É algo que dá para a gente fazer. Mas tem tanto crente sem sal. Eu fico tão triste quando eu vejo crente sem sal, sem sabor. Tem crente que nem falar com a gente fala mais. Por que acontece isso? Porque a gente esquece que a gente tem que abrir mão do nosso erro para seguir Jesus. Eu posso ser o maior empresário, mas aqui dentro eu sirvo os meus irmãos. E a proposta, aquele que quiser ser grande aqui dentro, sempre primeiro a servir os outros. Quer ser grande no teu emprego? Quer ser conhecido no teu emprego? Fecha a boca, porque o bicho para falar é crente. Faz o que te é mandado fazer.
faz com excelência para Jesus. Faz. Eu acho lindo a proposta de João Batista, quando os cobradores de impostos vão ter com o João Batista e diz assim: agora o que a gente faz? Cobra só o que é devido. Para de roubar as pessoas. Tem tanto crente dando mau testemunho, sem sabor, totalmente. Essa noite é uma noite de reflexão aqui. Quem somos nós no reino? Onde é que a gente está no andar do reino? Veja bem. A igreja, você pode até achar que não é um bom lugar, mas a igreja é o melhor lugar para a gente criar os filhos da gente. A igreja é o melhor lugar para a gente ter amigos. A igreja é o melhor lugar para a gente estar. A igreja é o melhor lugar para a gente conviver socialmente. Eu confesso para vocês que eu tenho uma dificuldade muito grande de seguir Jesus. Eu sou o que eu confesso. Todo dia eu oro a Deus e falo assim: Pai, não deixa eu cair não. Todo dia eu oro a Deus assim: não deixa eu cair não. Se eu for cair, me segura. Ensina a policiar o meu coração, minha mente, os meus pensamentos. Me converte a Ti, Pai. Todos os dias eu peço isso a Deus. Porque eu sozinho não consigo fazer isso. Por mais que eu leia a Bíblia, por mais que eu pesquise, por mais que eu estude, eu vejo que eu não consigo. Porque eu me torno um professor, não um discípulo de Jesus. Porque para se tornar discípulo de Jesus, tem que se esvaziar de si mesmo. Não tem espaço para dois. Ou você dá espaço ao Espírito Santo na sua vida, ou você vai ser o Senhor da sua vida. E todos os dias o meu eu luta contra mim. É uma luta desleal. Porque a capacidade de argumentação do eu, do nosso coração, da nossa mente é muito forte. E a gente precisa entender que Ele nos chamou para viver em novidade de vida. E não levar aquela vida que um dia ou outro a gente levou. É tão difícil a gente perdoar as pessoas. É tão difícil a gente conviver junto com pessoas que a gente não gosta. Quem tem dificuldade? Todo mundo tem dificuldade com isso. Mas foi isso que Ele nos ensinou. É tão difícil a gente ser machucado e procurar quem nos machucou. O processo de reconciliação tem que acontecer no meio do povo de Deus. Se não acontecer, não é o povo de Deus. Porque foi isso que Jesus Cristo nos ensinou, a nos reconciliar. Liberar perdão. A gente pode até ficar com medo. Foi Ele que disse para nós que não se ponha o sol sobre a nossa ira. A pergunta que eu faço para você é essa: como você está? Você pode dizer: eu sou um seguidor de Jesus, sim ou não? Porque ninguém melhor para avaliar você do que você mesmo. Que estágio você está? Não se esconda detrás das pessoas. Não busque refúgio com seus fracassos. Assuma os seus fracassos. Quando você errar, diga: foi eu que errei. Quando você pecar, diga: foi eu que pequei. Não foi ninguém que levou a pecar não. Porque nós somos adultos o suficiente para admitir quando a gente erra. Tem que haver hombridade por parte de nós, de machucar as pessoas e dizer: foi eu quem machuquei. Aí sim, a gente vai começar a lidar com o nosso eu. Eu sei que tem pessoas que têm dificuldade muito grande de pedir perdão. Mas você sabe por que a gente tem dificuldade de pedir perdão? Pedir perdão não é fácil, é vergonhoso. Mas
aprendi com a minha professora, está ali atrás do cabelo branquinho, uma Carmazineide. Um homem e uma mulher de Deus, quando eles entendem a mensagem do Evangelho, a primeira coisa que ele perde é a vergonha, a capacidade de se reconciliar com as pessoas. Quer seguir Jesus? Quer continuar no caminho? Abra mão de você. Faça um cálculo melhor. Recalcule. Tem muita gente que não conseguiu fazer a conta. A conta não fecha, não bate. Não bate porque o eu está na frente. O eu está em evidência. É impossível servir a dois senhores. Ou você agrada a um, ou você agrada a outro. E o texto vai falar de mamon, as riquezas, mas eu não estou falando de mamon, estou falando de você mesmo, é de mim mesmo. Eu tenho que aborrecer a mim mesmo para que eu possa ser discípulo de Jesus. Amém? Fica na paz. Meu pastor. Amém, irmãos? Paz do Senhor a todos. Vamos passar esse momento de ceia. Vamos chamar os presbíteros. Queria pedir a você que prestasse atenção. Nós vamos ter um momento especial antes da ceia e nós vamos ter as bênçãos de casamento e restauração do nosso irmão Joseph, né? E recebimento da sua esposa como membro da nossa igreja.
Amém, irmãos? Nós estivemos no cartório, junto com o Joseph, né, sua esposa, e ele recebeu o registro do casamento, né, ali, e a gente pediu a eles para fazer as bênçãos aqui na igreja. Nós achamos que foi fazer esse momento, antes da ceia, para que eles também pudessem agora livremente participar da ceia juntamente com a igreja. Amém? Deixa eu só dizer algumas coisas que eu falei. Visto como vocês se acham casados, de conformidade com a lei, as leis da República, e vêm agora rogar as bênçãos de Deus sobre o seu casamento, vocês devem ouvir algumas coisas de ensino sobre o casamento. A Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só. Então, tem que ter um companheiro. Isso, Deus olhou para o homem e disse: não é bom que o homem esteja só. Tem que ter o Joseph, tem que ter uma mulher perto dele, para o homem dela. Então, foi isso que foi dito, né? E Deus fez uma mulher para estar bem do lado, assim. Não foi debaixo do pé, nem foi em cima da cabeça, foi do lado. Para andar lado a lado, ajudando e auxiliando um ao outro. Né? De tudo que a gente já ouviu falar sobre casamento, eu quero só dizer algumas coisas que eu convivo já com o Joseph por muito tempo, é nosso irmão, e é um amigo da gente, né? E a gente já brincou muito, não vai se casar não, mas depois a gente vai se casar. É isso que chegou o grande dia. Graças a Deus. E é muito bom, eu me alegro muito porque é uma vitória para mim. Vem para a vitória, né? E também para a Catarina, foi uma grande vitória. Tá? O Jesus também está achando bom, né? O apóstolo Paulo diz: as mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos. Maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, ou coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar as suas mulheres como aos seus próprios corpos. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo, porque ninguém é odioso jamais a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Amém? Dito isto, nós vamos ter a entrada das alianças. Amém? Deus uniu as nossas vidas de uma vez, e cada dia é o primeiro outra vez. No primeiro olhar, nada nunca vai mudar. Não vai mudar.
pedir a igreja que ficasse de pé nesse instante. Lá no cartório, a juíza já fez essa seguinte pergunta: é de livre e espontânea vontade de Joseph que você casa com a Catarina? E Catarina, de livre e espontânea vontade, que casa com o Joseph? Muito bem. E o que Deus ajudou, não separe o outro. Nós vamos orar por vocês. Amém? Fechamos os olhos. Pai, em nome de Jesus, Tu ouviste as promessas que os teus servos acabam de fazer em Tua presença. Dá-lhes a Tua bênção para que cumpram, céu no céu, o que acaba de ser feito em Teu santo nome. Não permitas que o amor destes Teus servos sofra mudança ou diminuição, mas dá-lhes o Teu Espírito para que vivam piamente segundo a Tua divina vontade. Sejam eles abençoados uns um ao outro, e ambos no conhecimento de Cristo, Teu Filho, para que sejam Deus para sempre. Tudo isso te pedimos pela mediação de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Vamos agora, nesse instante, colocar as alianças. O Joseph vai colocar a aliança na mão da Catarina. E a Catarina vai colocar a aliança. Olhando para ela. Que Deus os abençoe e os guarde. Que Deus derrame seu poder e a unção do Espírito Santo sobre a vida de vocês. E que vocês vivam juntos até que a morte os separe. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos beijar a noiva agora, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. A igreja vai sentar. Sim, com esse ato, nosso irmão Joseph está restaurado. E agora nós vamos chamar os seguintes irmãos para serem recebidos como membros desta igreja. A nossa irmã Catarina já pode vir, já estava aqui com ele, né? Com Joseph e Catarina. Nossa irmã Joana, Angélica, Patrícia e suas filhas, porque é uma família. Pode subir aqui. Joana, Neidiane Barbosa, Juliane de Lima Barbosa, Juliana de Lima, opa, muito bem. Francisca Nayara, ela está sendo seguida como membro e a sua filha também, porque ela é batizada. Silvia Miranda e seus filhos Thalita Kathleen e Thalita Eloá. Ai. É isso aí. Veja bem, irmãos, essa nova igreja que está chegando aqui na Igreja Evangélica Veneza. E eu quero ouvir da igreja você bem alto. Recebemos esses irmãos como membros da nossa igreja, irmãos? Sim! Vamos orar.
Pai, em nome de Jesus, nós queremos te pedir a tua bênção sobre esses teus servos que estão aqui sendo recebidos como membros da tua igreja. E eles, Pai, estão aqui para trabalhar na tua obra, Senhor. Que eles frutifiquem, Senhor Deus, aqui nesse lugar, ganhem vidas para o teu reino, Senhor. E sejam, Senhor Deus, exemplo, Senhor Deus, de Cristo Jesus na vida deles. Nós te pedimos a tua bênção sobre eles e o recebemos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. E graças a Deus. Sejam bem-vindos, podem sentar-se. E vamos agora passar o momento da ceia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Diz a palavra de Deus ainda em 1 Coríntios capítulo 11, os versículos de 3 em diante, o apóstolo Paulo vai dizer: porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de ter ceado, ele tomou o cálice, dizendo: este é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele volte. Na noite que Jesus foi entregue, nosso Senhor instituiu para o seu povo este sacramento, que é a ceia. Aqueles que por suas vidas escandalosas ou ignorância das verdades fundamentais do cristianismo mostram não pertencer ao povo de Cristo, não tem direito nem parte nessa mesa. Mesmo que participassem destes elementos, receberiam maldição e não bênção. Por isso, você que ainda não se batizou, você precisa se batizar. Eu quero me batizar, fala comigo depois. Vocês, porém, irmãos, que se acham arrependidos de seus pecados, que desejam, com a ajuda de Deus, viver santamente, que creem em Jesus Cristo e são membros de seu corpo, têm direito de participar deste sacramento. Foi para vocês que o nosso Senhor Jesus Cristo o instituiu, e Ele quer que participemos do pão em memória, porque é símbolo do seu corpo, ferido por amor de nós, e do cálice, símbolo do seu sangue, vertido para a nossa salvação. Quer testemunharmos por este rito de amor perfeito que nos amou, para que os nossos temores se desvaneçam. O Senhor é servido em que, por meio desta ordenança, anunciemos a sua morte como preço da nossa vida, e em que até a sua segunda vinda, vejamos nesta ordenança um monumento de salvação eterna. Por ele tem todos os que descansam no seu sacrifício. Esta mesa é do Senhor, não é da Igreja Evangélica Ebenezer. Essa mesa é do Senhor, e como ministro seu, eu convido a participarem desta Santa Ceia os membros professos desta igreja e os membros presentes em plena comunhão de quaisquer outras igrejas evangélicas que confiam somente no sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque nós, embora sendo muitos, participamos de um único pão, um só corpo, porque todos participam deste pão. Amém? Baixe sua cabeça, ore aí no seu lugar, fale para Deus, confesse a Ele nesse momento, porque nós vamos distribuir o pão e o vinho.
Senhor, nós queremos louvar o Teu nome, pelo Teu grande amor, Senhor. Aquele amor que está escrito em João 3,16. De tal maneira, o Senhor nos amou, que deu sua vida por nós. Nós estamos nessa noite aqui, Senhor, para Te suplicar o Teu perdão. Porque muitas vezes, Senhor, temos pecados nos pensamentos, nas palavras, nas ações, e nós viemos Te suplicar o Teu perdão. Permite, Senhor, que nos assentemos e juntamente com os nossos irmãos em comunhão participemos desse momento da Tua igreja, Senhor. Oh, Senhor, que o Teu sangue lave os nossos pecados, lave a nossa mente, o nosso coração, que a ceia seja vida e não maldição, seja vida para o Teu povo, Pai. Oh, Senhor, abençoa esses elementos, o pão que continua sendo pão, mas representa o Teu corpo que foi quebrado e moído por nós. Abençoa o vinho que continua sendo vinho, mas que simboliza o Teu sangue que foi vertido lá na cruz para apagar os nossos pecados. Te louvamos, Pai, e Te agradecemos em nome de Jesus. Eu queria chamar aqui nosso irmão Wellington. Wellington, está aí? Júlio, Reginaldo, Marcelo. Vamos distribuir o pão, você vai segurar, vamos distribuir o vinho, você segura, depois nós todos juntos vamos fazer a ceia. Ele nos observa.
Esse momento especial é o momento mais especial para mim, porque essa semana a gente esteve muito apreensivo mesmo por causa do nosso irmão presbítero Manuel. Ele esteve muito doente, esteve nos hospitais, mas hoje, para a honra e a glória do nosso Deus, ele está aqui no nosso meio. Olha atrás, é um milagre de Deus, né? E nós louvamos a Deus pela vida do nosso irmão Manuel. É um guerreiro de trabalho no reino de Deus que nós temos acompanhado desde que conheci. Um homem, um crente, um servo de Deus. E eu pedi muitas orações dos irmãos pela vida desse irmão. Ele está aqui conosco, graças a Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Disse aos seus discípulos: esse é meu sangue, que é derramado em favor de muitos. Façam isso em memória de mim. Bebamos o cálice. Só preencheu
igreja. Amanhã, quando essa igreja estiver aberta, qualquer pessoa que vem aqui tem por obrigação de se ajoelhar aqui ou lá nas casas, qualquer lugar, e orar pelo retiro até quinta-feira. Todas as vezes que você entrar aqui, você vai ter que orar pelo retiro. Amém? Amém? Glória a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O Rodrigo falou sobre um pedaço aí do perdão. Perdão é a melhor coisa da vida. Eu peço perdão. Me perdoe, Deus. Às vezes eu nem sou muito duro, mas às vezes a pessoa olha para mim e diz assim, pastor, mas perdoe. Diz o Hernando Dias Lopes que a sepsia da alma é o perdão. Viva o perdão. Perdoe. Mesmo que você apanhe na cara, perdoe. Tem o outro lado. Perdoe. Vamos viver esse perdão. E quando nós chegarmos lá no retiro, nós vamos ter um momento de perdão. Se prepare, porque perdão envolve muita coisa, até choro. Amém? Deus me dê uma semana de paz. Que Deus derrame saúde na tua casa. Que você se prepare, porque o melhor de Deus está por vir. Aleluia, glória a Deus. Ele quer fazer muito mais do que isso. Ele quer derramar bênção sobre a igreja. E nós vamos para esse retiro e queremos voltar renovados pelo poder do Espírito Santo. Vamos voltar renovados em nome de Jesus. Amém? Receba a bênção. Que a graça do Deus eterno, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, o amor de Cristo Jesus, repouse sobre a sua igreja, hoje e para todo sempre, todos os dias. Amém. A porta da esperança está aberta. Se você ainda não se inscreveu para o retiro, tem 20